Graças a Deus. Eu quero, neste momento, fazer aqui as apresentações. Primeiramente, eu quero saber se nós temos alguém aqui do nosso campo, o campo de Itapuranga. Se temos, eu quero pedir que se coloque de pé. Temos alguém do campo de Itapuranga? Parece que não temos, né? E de outros campos? Campos vizinhos ou até mesmo mais distantes? Se temos aqui de outras denominações evangélicas, de outras igrejas evangélicas, a Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Presbiteriana, do Evangelho Quadrangular, Pão da Vida, Nova Aliança, qualquer outra igreja, temos alguém? Também não, né? E pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas, alguém que está afastado, distanciado, temos alguém? Também não temos. Eu vou apresentar aqui os pontos, ali da Vila Odete, irmão Reginaldo e todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete. Fiquem de pé, graças a Deus. Deus abençoe. Podemos assentar lá do Alto Refúgio. Sou Odetino e todos os demais irmãos que vieram lá do Alto Refúgio. Fiquem de pé. Estão aí. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do setor comercial, pastor Alceu, e todos os demais irmãos, todos os irmãos que vieram do setor comercial, não é do setor comercial, Conjunto Fraternidade, eu troquei, falei pastor Alceu e falei setor comercial, mas Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Deus abençoe. O Antônio Tereza e todos os irmãos lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Graças a Deus estão aí. Deus abençoe, podemos assentar. Lá agora sim, setor comercial Monginoí. Agora, fiquem de pé todos os irmãos lá do setor comercial. Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, o irmão Wagner me ligou agora à noite, justificando a ausência, mas todos os irmãos lá do Parque Alvorada, fiquem de pé. Então aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Vardim, fica de pé, irmão Valdir, todos os demais irmãos que vieram lá do setor Veredas, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe, podemos assentar. Vamos dar um bem-vindo a eles. São bem-vindos em nome de Jesus. Tudo aqui mesmo, né? Mas a gente apresenta. Eu acho que isso, na realidade, faz com que os irmãos vejam, os irmãos que não estão vindo, os que vêm. Irmãos, hoje nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, culto de terça-feira. E se eu perguntar hoje, eu fiz uma leitura que eu tenho. Terça-feira passada não estive, na outra eu estava, na outra não, e na penúltima terça-feira que eu dei a palavra aqui. Depois, na outra eu não estava, na outra eu estava, na outra eu não estava de novo, devido a um tratamento que eu estou fazendo, e hoje estou aqui de novo. As duas eu li a mesma leitura, e eu até fiz uma pergunta na segunda, e uma irmã deu conta de responder, os outros não deram. Agora, hoje eu acho que se eu perguntar, já tem muita gente que sabe, não sabe? Aonde que nós lemos naquela última que nós tivemos aqui? Vocês viram o tanto que foi bom ter perguntado? Que agora hoje muita gente sabe mesmo. Muitos sabem. Mas eu falei para os irmãos que possivelmente estaria repetindo aquela mesma leitura, porque eu não consegui chegar no final do texto proposto aqui. E eu acho que eu vou cumprir essa... nós vamos cumprir essa promessa. E eu quero estar lendo aqui esse texto. E eu quero até pedir aos irmãos, vamos colocar em pé mais uma vez? E eu vou ler aqui Jeremias, capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 13. Foi lido aqui em todas as duas oportunidades. O texto começa assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês podem só acompanhar na Bíblia de vocês, mas não vamos fazer leituras participativas não, eu vou estar lendo aqui, vocês vão só estar acompanhando. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo:
assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, assim pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum valor. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Podemos assentar? Graças a Deus. Eu disse para os irmãos nas outras oportunidades que esse texto me falou muito comigo. Assim, a gente começa a analisar a situação da igreja, a nossa vida, a nossa caminhada de fé, e a gente começa a ver pessoas que já viveram uma vida espiritual autêntica, abençoada, e depois perde, nessa caminhada, ele perde esse pique, pega um desânimo, e isso tem acontecido muito em nosso meio. E eu acho que a igreja tem que ter um cuidado muito grande hoje. Precisamos de lutar muito com a gente mesmo. Eu até acho que se cada crente, eu tenho sempre pregado isso, se cada um de nós preocuparmos mais com nós mesmos, a nossa vida muda. Praticamente a gente pode entender que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra isso, que o homem precisava cuidar mais dele mesmo, e assim, com certeza, a vida espiritual seria muito melhor. Mas os irmãos lembram que nós comentamos assim, quando aqui no início, quando no versículo 2, principalmente, quando a Bíblia diz que, quando Deus fala aqui, eu lembro-me de ti, quer dizer, Deus não esquece de nós, da beneficência da tua mocidade, dos seus desposórios, quer dizer, do início, como se fosse o início de um casamento, o início da nossa fé, quando nós aceitamos a Jesus. E quando andavas após mim, né, você lembra que aquele início, daquele desejo de estar na presença de Deus. E assim nós sequenciamos aqui essa palavra. No versículo 3 fala: então Israel era santidade ao Senhor,
e eram as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam, quer dizer, todos que faziam alguma coisa contra o povo de Deus, normalmente Deus cobrava. Parece que isso acabou, nós não estamos vendo tanto assim mais. Às vezes vê, mas não com tanta, não são assim. Parece que antigamente, quando alguém havia qualquer manifestação assim, a gente percebia que logo havia uma punição de Deus. Hoje a coisa está mais tranquila, parece, é uma situação que é preocupante, dá para preocupar. Depois, isso no versículo 3. Versículo 4, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel e as famílias da casa de Israel, quer dizer, todos os povos, né? Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim? Quer dizer, a gente volta a lembrar, o que nós encontramos em Deus para afastar? Então é um texto riquíssimo mesmo. Isso no versículo 5. O 6 diz assim, e não disseram, onde está o seu Deus? Quer dizer, uma consulta a Deus. E o versículo 7 diz, eu vos introduzi numa terra fértil. Vocês lembram que eu comentei fartamente aqui com relação a esse versículo? Porque Deus nos tirou de uma terra seca, de um deserto, no sentido espiritual, e nos colocou numa terra fértil. E às vezes nós contaminamos, e eu falei muito sobre isso aqui, na última terça-feira que eu falei aqui. Mas, naquela oportunidade, eu ainda falei assim, e direcionei em alguns pontos, a gente pontuou alguma coisa, mas eu queria que você continuasse meditando, buscando uma orientação de Deus, uma orientação do Espírito de Deus, porque em todas as áreas da nossa vida, nós conseguimos, às vezes, contaminar a igreja, quer dizer, trazer um comentário negativo com relação à igreja. É com relação aos relacionamentos. Eu estava até agora ali em casa, ainda há pouco, e a Glória estava contando que domingo passado, nós estivemos ali no Carmo do Cedro, e o pastor Valdivino Borges esteve ministrando uma palavra. E ela contando que o que o pastor Divino falou ali, com relação ao comportamento de alguns crentes, num episódio que aconteceu lá em Uruana. E como ele falou ali, eu não pedi o segredo, eu até não estava na reunião, porque eu estava numa reunião à parte com alguns obreiros. Mas ela estava contando que, o pastor Alvino contava ali, que num fato que aconteceu em Uruana, quando morreu uma menina, ainda há pouco tempo, eu acho que todo mundo ouviu falar com relação a isso aqui, e essa menina foi assassinada por um senhor ali, uma menina que foi dar um cachorrinho, né? Acho que a mãe dela não quis um cachorrinho, ela foi fazer uma doação do cachorrinho, saiu na rua e não voltou para casa. E o pessoal procuraram encontrar ela num canavial aqui perto de Carmo do Cedro, saindo da estrada de Uruana para o Carmo do Cedro. Todo mundo conhece a história. Só que daí, esse senhor foi preso, inclusive ele morreu na prisão em Goiânia, mas parece que antes dele morrer, o povo juntaram ali e derrubaram a casa dele e botaram fogo. Eu acho que quase todo mundo lembra disso, não lembra, irmãos? Quase todo mundo aqui não lembra disso? Pois é, aí a Glória estava contando, que o pastor Orvino contou ali, nesse estudo que ele ministrou ali no Carmo do Cedro, que foi filmado aquele fato de derrubar a casa e queimar, foi filmado e foi visto muitos crentes com pedras, com pau, e falando assim, precisava, como é que eles falavam, Glória? Se pegasse essa pessoa, tinha que matar e queimar. Matar e queimar. Crente falando isso. Então, e isso não acontece só lá não, irmãos. Com certeza, isso acontece em qualquer lugar. Quer dizer, não é um mau testemunho isso aí? Não é muito triste isso aí? Inclusive, hoje eu fiz questão de fazer aquela leitura lá em 2 Pedro, porque ali vocês observem que Pedro fala com relação às escritas do apóstolo Paulo, e que muitos torcem para a sua própria condenação. E ele termina o texto dizendo assim, antes crescei no conhecimento e na graça.
antes crescei no conhecimento e na graça. E eu acho que a igreja, irmãos, eu vejo a igreja, às vezes a igreja cresce mais em números, cresce em estrutura, em patrimônio, mas crescer no conhecimento e na graça, eu não tenho visto muito, não. Isso me preocupa. Depois, no final dessa palavra, talvez eu volto a pontuar isso aqui um pouquinho. Mas a gente tem que analisar muito, tem que buscar isso de Deus. De vez em quando é feita algumas perguntas para a gente, com relação à vida de fé, que a gente fica triste. A pessoa chega e pergunta algumas coisas tão simples, tão sem sentido. O crente, isso aqui é coisa de crente, isso aqui não é coisa de crente. E a gente fica pensando, meu Deus, será que essa pessoa não aprendeu ainda? Então, depois, como disse aos irmãos, no final pode ser que eu volte a pontuar isso aqui um pouquinho. Mas, analisando que, na realidade, nós, como servos de Deus, temos o dever não de macular, não de contaminar, mas nós temos o dever de glorificar o nome do Senhor. Não é dar glória a Deus aqui, mandar o povo pular e dar glória a Deus, não. É glorificar a Deus lá no seu trabalho, glorificar a Deus na rua, glorificar a Deus na sua conversa, na sua palavra de conselho, lá no seu trabalho, é que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando surgiu as fotos, ou a filmagem, daquele fato, como o pastor citou lá no Carmo do Cedro, isso aí denigriu a imagem. Com certeza teve alguém que olhou de longe, viu uma pessoa que ele sabe que é crente, viu ele ali no meio daquele momento, falou, meu Deus do céu, olha lá o crente onde está. Olha lá o crente. Irmãos, e às vezes no aspecto da convivência da família, é no namoro, é no relacionamento aí, nos negócios, nas mentiras. Eu hoje estava ouvindo eu li um fato que achei interessante. Diz que uma senhora chegou no mercado, num açougue, para comprar um frango. E chegou e procurou, eu quero um frango de 2 quilos. Aí o açougueiro foi lá e falou, eu só tenho um. Vamos pesar ele para ver quanto deu. Pesou, ele deu 1,9 kg. Aí a compradora falou, não, mas eu quero um frango exatamente de 2 quilos, porque eu tenho que colocar numa receita, e é 2 quilos que pede lá. Aí o açougueiro, muito esperto, falou assim, não, eu lembrei, eu acho que eu tenho outro. E foi lá e colocou o frango no freezer, no local onde ele estava, no recipiente onde ele estava, e tirou o mesmo frango, levou na balança e colocou depressa e entregou a mulher, falou, não, deu 2 quilos, está aqui, ó. Aí a mulher falou, graças a Deus, Deus me abençoou tanto que eu vou levar o outro também. Eu vou levar os 2. Fiquei tão feliz que eu vou levar os 2. Aí vocês imaginam onde o que o açougueiro arrumou, hein? Então, irmãos, a mentira não funciona nem para gente que não é crente, agora para crente. Vocês já imaginaram? Que situação que pegou ele ali? O que aconteceu? Então, contamina. Isso contamina a igreja, né? Pelo jeito que ela falou, ela deve ter sido crente, da forma que eu li ali. Porque ela falou assim, eu estou tão grata a Deus por ter encontrado o frango, que eu vou levar os 2. Mas é que não tinha 2, né? Então, achei interessante essa história, esse relato ali. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa vida. E aqui, vocês sabem que a Bíblia chegou aqui, eu falei até com relação à questão de pastores, e eu citei até o caso de igrejas hoje não conseguir fazer financiamentos. A igreja não financia. Eu sei que a Quinta Poranga, a financiadora que
financia alguma coisa para a igreja é o Bradesco, mais nada. E até a Neliana estava sentada aqui na terça-feira que eu falei sobre isso, e ela ainda fez questão de me ajudar aqui, e eu estava até, depois, eu acho que eu não contei isso aqui, mas depois eu lembrei que um dia eu fui mais a Glória comprar uma mercadoria ali no Fujioka, em Goiânia, e era uma máquina fotográfica e mais alguma coisa. E chegando ali, a gente negociou, o pessoal colocaram as coisas ali em cima, atendendo, colocaram ali à nossa disposição, mostraram direitinho, a gente olhou, negociou. Quando terminamos o negócio, eu tirei o talão de cheque, fui encher um cheque. Hoje a gente compra muito no cartão, é mais fácil, mas naquela época não era mais no cheque mesmo. Aí a vendedora, a pessoa que estava vendendo, falou assim: de quem é o cheque? Eu falei: é da igreja. Ela falou: nós não recebemos. Eu falei: não recebe? Ela falou: não. Eu falei: eu estou com um cheque com uma conta antiga, e o cheque, eu sou pastor, conheço a situação. Ela falou: é lei da própria loja, nós não vendemos. Eu falei: então você guarda a mercadoria, eu também não compro. Se vocês não pegam cheque, eu não compro mercadoria. Fiquei tão contrariado que saí, não negociei, não fiz. Podia até ter tentado um outro tipo de negociação, passar um cheque meu, alguma coisa, mas não quis. Falei: não compro. Saí e vim embora. Então, irmãos, são coisas que, isso aí, o que causou isso? Foi exatamente comportamento. Então, isso tem uma abrangência muito grande na nossa vida. Nós temos que analisar a nossa vida de modo geral. Não é só no aspecto dos negócios. Eu falei aqui com relação a famílias, com relação a mentira, com relação a namoros. Quantos namoros hoje estão contaminando a igreja? Quantos comportamentos de esposa hoje que estão contaminando a igreja? Eu estava lendo um texto aqui hoje, para alguns irmãos ali, a gente falando com relação a essa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa revolta do povo, essa situação tão crítica, e eles entram em detalhes, irmãos, que são coisas assim, para provocar mesmo. Até eu ainda estava falando para os irmãos, eu acho que 80% desse povo que entra nesses movimentos, se você perguntar para que ele entrou, ele não sabe. Ele não tem uma razão, não sabe. E aquele que se diz totalmente contra o movimento, tem 80%. Se você perguntar por que você é contra, ele não sabe também. Está lá porque está igual a um ditado que diz que, eu vi um pregador falando que tem um ditado no Amazonas, aí no norte do país, que diz que é assim: eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. Então eu vou junto, né? Eu não quero saber, eu quero é estar no meio. Então tem muita gente desse jeito, não sabe por quê, mas vocês observem a situação que nós estamos vivendo hoje com relação a isso aí está provocando. Eu vi já vi muita coisa a respeito disso, que eles entram em detalhes que às vezes não tem sentido, não justifica uma situação dessas. Mas vamos voltar aqui ao texto. Eu ainda não cheguei aqui que eu parei mais ou menos naquele dia, no versículo 8, mais ou menos. E os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. O versículo 9 diz assim: portanto, ainda pleitearei, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Esse versículo, irmãos, na realidade, ele traz uma alegria para nós. Eu vejo esse versículo como Deus falando com Israel naquela época, e eu disse para os irmãos que eu trago esse texto, eu posso aplicar com toda segurança esse texto na igreja de hoje, porque essa palavra pleitear significa lutar, significa contender, é uma luta travada. Então, o que Deus está falando aqui? Olha, eu luto, eu estou lutando com vocês, e ainda vou lutar até com os vossos filhos.
Quando eu vejo esse texto, esse versículo, eu lembro de Gênesis 32 e 24, quando, ou melhor, eu quero até ir um pouquinho na frente aqui, não é exato, Gênesis 32 e 24. O que diz Gênesis 32 e 24? Fala de Jacó no Val de Jaboque. Agora, não fala no desfecho da luta, quando Deus fala com Jacó, olha, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não, esse aqui está antes. O que esse aqui está falando? Lutava com ele um varão. Quem tiver com a Bíblia aberta pode até ler. Tem as traduções aí que falam um pouquinho diferente, mas eu quero que você leia. Gênesis 32 e 24. Alguém pode ler, pastor? Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Lutou com ele. Nesse texto, até alguns irmãos já viram comentar isso aqui, porque eu apliquei esse texto nessa palavra que nós estamos dando hoje, mas com certeza eu já apliquei em outras palavras aqui, esse versículo aí. Porque Jacó lutava ali foi uma luta de Jacó com o anjo de Deus. Jacó saiu manco, eu não sei como, se vocês perguntar os detalhes eu não sei, mas Jacó lutou com Deus naquela noite. Agora, antes de Jacó lutar, o início da batalha está exatamente no texto que o pastor Samuel acabou de ler aqui. Lutava, ele ficou só, e quando ele ficou só, o que aconteceu? Lutava com ele, ou lutou com ele um varão até a alva, até o dia amanhecer. Esse varão lutou com ele. Tem tradução que diz príncipe. Então, quem era esse que lutou com Jacó? Irmãos, ali, quando existe uma manifestação de anjos, ou desse ser lá em determinados textos da Bíblia, os entendidos, estudiosos, que isso aí era a presença do próprio Cristo, o próprio Deus, Filho, que estava lutando. Foi uma batalha ali. Então, ele lutou com Jacó. A Bíblia enaltece daí um pouquinho a luta de Jacó ter prevalecido, Jacó não ter deixado ele sair. Jacó permaneceu na batalha ali, mas o início da luta foi o príncipe de Deus, ou o varão de Deus com Jacó. O que eu aprendo aqui nesse texto? É que, antes de nós lutarmos com Deus, muitas vezes, Deus luta conosco. É Deus lutando com você. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já se sentiu impelido pelo Espírito para passar um período de oração? Tem irmão aqui que já passou por isso? Você já sentiu isso na sua vida? Os obreiros que aqui estão, vocês já sentiram? Um dia vocês sentiram assim, aquele impulso de Deus, uma pressão de Deus em você para você passar um período de oração? Para passar um dia de jejum? Vocês já passaram por isso? Aí, quando você vai para a oração, vai para o jejum, ali começa uma luta sua com Deus. Agora, antes de você ir, aquele Espírito que te impulsionou a ir, foi Deus com você. Foi Deus te impulsionando. Antes de você lutar com Deus, naquela noite de oração que você passou, ou naquele dia de jejum que você passou com Deus, ali foi uma luta travada, você lutando com a sua carne, lutando com Deus, não é contra Deus, não é com Deus. Mas antes disso, o Espírito de Deus foi quem te tocou para você fazer isso. Foi isso que aconteceu com Jacó ali. Jacó lutou, ele passou a noite orando, foi ele mesmo, ele lutou com Deus, mas antes,
lutou com ele Deus. Deus lutou com ele. Irmãos, e eu disse que esse versículo traz para a gente uma esperança, uma alegria, exatamente nisso. Porque enquanto Deus está lutando, enquanto nós não perdemos, porque chega um ponto, eu quero voltar lá em Gênesis capítulo 6, versículo, Gênesis capítulo 6 e o versículo 3, daqui um pouquinho eu quero voltar ali, mas enquanto Deus luta com o homem, a coisa caminha. Enquanto você tem vontade de melhorar, é Deus lutando com você. Enquanto você quer melhorar na sua vida espiritual, é Deus lutando com você. Coisa triste é você chegar numa pessoa, fala com ele, você precisa melhorar, você precisa consertar, você precisa chegar mais perto de Deus, e ele sai criticando, sai zombando, fala, eu estou melhor do que muitos, eu estou melhor do que esse, melhor do que aquele. Aí, às vezes, Deus já parou, Deus já nem está lutando com ele mais, porque ele não tem mais vontade. Mas essa vontade que você tem de melhorar, é Deus lutando com você. Quantas vezes você, vocês lembram que um dia eu até pedi o Leonardo para cantar um hino aqui, um hino que fala que o pecado, como é que fala? Eu não dou conta de lembrar, mas fala o pecado me chama, a tentação, uma coisa assim. Então, irmãos, quantas vezes o pecado te chama, a tentação te oprime, não é o tentador, não, é o efeito do tentador, porque o tentador é o Satanás, mas o efeito dele é a tentação, é aquilo que ele causa na sua vida. Quantas vezes isso acontece? E na medida que aquilo acontece, você sente uma força que te impulsiona a sair daquela situação. Você sabe o que é aquela força? É Deus lutando com você. E às vezes você consegue, e às vezes você não consegue. Quando você consegue, você aproveitou a luta, fez igual Jacó, lutou com Deus e prevaleceu. Jacó lutou e prevaleceu. Agora, quando você sucumbe, quando você perde a batalha, aí é triste. E às vezes, quem é aqui que nunca perdeu uma batalha dessa? Será que tem alguém que aqui tem que levantar a mão e falar, eu nunca perdi? Eu acho que não tem não, todos nós já perdemos. Eu acho que, posso falar sem medo de errar, todos nós já perdemos. Mas nós perdemos uma batalha, nós não perdemos a guerra. Vamos guerrear, irmãos? Vamos lutar? Quando essa luta chega, quando essa tentação chega, pede força de Deus. Quando você sente aquele toque, quantas vezes, irmãos, você está caminhando para o abismo, a tentação vem e você começa a falar, eu acabo cedendo, de repente você assusta e fala, eu não vou não, eu volto, eu consegui força, eu voltei. Você sabe o que foi aquilo? Foi Deus lutando com você, foi o varão de Deus lutando com você. Glórias a Deus. Quantos crentes não têm mais força de orar uma hora? E eu tenho certeza que o varão de Deus ainda está lutando com você. O príncipe de Deus ainda está mexendo com você para você orar, mas você não vai. Vira isso, irmão, reverte essa situação. Faça como Jacó, comece a lutar com Deus. Comece a aproveitar. No capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, acho que é 3 mesmo, não é 63, não é 3 mesmo. A Bíblia diz, quando naquela batalha ali do início da criação do mundo, quando toda a raça humana corrompeu, Deus fala assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Esse é triste. Esse é triste. Eu queria que os irmãos fizessem uma comparação, nesse que nós lemos aqui, em Jeremias capítulo 2, e o versículo 9. Compare ele com Gênesis 3, 6 e 3. Lá em Gênesis 6, 3, assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Não é isso que está falando aí?
o Joaquim lembra para frente fala porque o homem é carnal, é carne, não tem. Então diz que não, meu espírito não contenderá para sempre. E ali até limitou a idade do homem. Limitou, foi aonde limitou. Lá no início, vocês lembram quantos anos viveram aqueles homens do passado? Noé, aquele grupo lá do passado, Matusalém, tantos outros. Então, mas ali Deus limita a idade. E aí ele ainda fala mais: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Agora aqui não. Portanto, ainda pleitearei. Irmãos, vamos ficar com esse texto aqui na nossa vida e vamos acreditar que Deus ainda vai lutar com essa igreja. Deus ainda vai lutar comigo e com você. Glórias a Deus. Quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e a gente encontra ali a conversão de Paulo, quer dizer, lá no início ele chamava Saulo e depois Paulo, e a gente vê a batalha, a luta. Vocês lembram que quando Paulo converte, que ele cai, e ele faz aquela pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus. E deixa eu até ir lá para o texto, que eu não dou conta de falar de cor. Mas vamos aqui ao texto, quer ver? Observe, os irmãos, essa batalha de Paulo, de Jesus com Paulo. Quer ver? Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, no versículo 5, é antes. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois ele fala uma coisa aqui: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti, quer dizer, lutar, confrontar com os aguilhões. Pastor Hernando Dias Lopes diz que Paulo era comparado aqui com um touro bravo, porque aguilhão é coisa de mexer com touro. Mas ele confrontou, Jesus derrubou, jogou ele por terra, e ele cai por terra, o touro bravo, e levanta salvo, o Paulo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que Deus faz isso. Irmãos, quantos de nós estamos aqui que fomos como Paulo? Talvez não com aquela euforia toda, com aquela briga toda, mas de qualquer forma nós éramos, como Paulo, verdadeiros perseguidores dos cristãos. Mas um dia nós caímos por terra, o poder de Deus nos levou lá embaixo, e a mão de Deus nos segura, e nós estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Você sabe por que isso acontece? Porque Deus ainda luta com esta igreja. Vocês já imaginaram se um dia nós acontecer na nossa vida como aconteceu com Sansão? O Espírito de Deus sai e nós não percebemos. Vocês acham que nós não corremos esse risco? Sansão estava lá deitado no colo da Dalila. De repente ela fala: os filisteus estão chegando. Ele pensou: é do jeitinho das outras vezes. Deus ainda está comigo. Quando ele levanta, a coisa tinha ido. Então, ali o Espírito de Deus se afastou dele. Agora aqui não. A promessa de Jeremias capítulo 2 é essa: pleitearei, porque ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Nós precisamos aproveitar isso, irmãos. O Espírito de Deus ainda opera no meio da igreja. Não perca isso não. Vamos continuar uma igreja pentecostal, alegre, uma igreja que ainda prioriza as coisas de Deus. Os irmãos observam, nós estamos não somos um número tão grande aqui. Poderia ser um número muito maior. Muitos já, quem sabe, não vem, não está aqui. Eu hoje estava ouvindo alguém comentando de uma irmã, de uma pessoa que falou assim:
perguntou onde ela congregava, mas não congrega aqui na sede mesmo, eu venho aqui toda ceia. Eu venho toda ceia, eu estou aqui. Então, já tem muita gente que vem toda ceia, mas daqui a pouco não vem toda ceia, só vem uma de vez em quando. Já não valoriza mais, mas continue priorizando as coisas de Deus, porque Deus ainda continua lutando com você, e Ele está prometendo aqui nesta noite: eu vou lutar com seus filhos e até com os filhos dos seus filhos. Glórias a Deus. Isso traz para a gente uma alegria, né? Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Ele cita alguns pontos, alguns lugares. Olha, vocês vejam uma coisa como essa. Aí ele cita a coisa aqui na frente, no versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Aqui ele volta, parece que é um sentimento de Deus aqui, irmãos, que a gente entende desde o princípio desse capítulo 2. Você observe aqui quando ele faz aquela, parece que ele clama, ele está, aqui a gente percebe uma contrariedade de Deus, que ele chega a falar aqui, mais no início do capítulo 2, olha, por quê? O que vocês viram de errado em mim? O que eu fiz de errado? Vocês trocar, mudar o comportamento. Eu decepcionei vocês? Eu já mostrei isso aqui nesse início. Agora aqui ele volta, trocaste a minha glória por aquilo que não é de nenhum valor. Uma palavra de advertência muito tremenda aqui nessa noite, nós estamos tendo aqui. Trocar a glória de Deus por aquilo que não é de nenhum valor. Tem muito crente que critica o Esaú, mas na realidade, na prática, são verdadeiros seguidores do princípio estabelecido por Esaú. Troca Deus por qualquer prato de lentilha por aí. Troca o seu direito de primogenitura por qualquer prato de lentilha por aí. Qualquer coisinha, qualquer perca, qualquer coisinha serve a eles trocarem. Mas nesta noite, a advertência de Deus para a igreja é essa: não vamos trocar Deus por nada. Não vamos. É o que Deus nos instrui nesta noite. Isso aqui, versículo 12: se espantai-vos disso. É causa de espanto, né? Que Deus fala aqui. Os céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Aí vem o versículo 13, que é o final da leitura que eu fiz. Porque o meu povo fez duas coisas, duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Irmãos, eu estava adicionando hoje essa palavra cisternas rotas, e li um pouco sobre isso. Cisterna, aqui nós chamamos cisterna, um poço que nós furamos e ele vai até onde tem água. E a cisterna produz água. Mas a cisterna, se você adicionar essa palavra, você vai encontrar uma forma de cisterna que ela não produz água. Ela simplesmente retém água. A gente até compra cisterna. Existe até na minha pesquisa que eu fiz hoje, até encontrei isso aí. Uma espécie de um tambor que é colocado ali para manter as águas. E eu vi alguns comentários sobre essas águas. Por exemplo, a cisterna ela é feita muito para captar a água da chuva. E é chamada de cisterna. Agora, a água da chuva, normalmente, quando ela é aglomerada assim, ela é canalizada, ela é direcionada para um local para ser usada, via de regra acontece, ela torna-se uma água poluída, não é uma água potável. Por quê? Porque ela corre de barrancos, vem de enxurrada, vem de algum local que ela cai, corre por ali, então nesse processo ela é contaminada.
E quando fala aqui cisternas rotas, significa cisterna com fendas, com rachaduras, e cisternas que não retêm água. Inclusive o texto aqui diz assim: manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É exatamente essa. Dá-nos a entender aqui que essa cisterna aqui não tem nada a ver com a cisterna que nós conhecemos hoje aí. E a cisterna tem outro detalhe. Cisterna, ela é furada, ela é feita. É um esforço do homem. Alguém para furar uma cisterna é uma luta, é trabalhoso, não é fácil. Mesmo essa cisterna que contém, que ela produz água como as nossas, que nós temos aí na nossa região. Elas são feitas. Agora, o que Deus coloca aqui? Qual a comparação que ele faz aqui através dessa palavra? Olha, vocês deixaram mananciais de águas vivas, trocaram. O meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Quem? O próprio Deus. O que Deus significa? Manancial de águas vivas. Trocaram por quê? Por cisternas que não retêm águas. Duas maldades. Primeiro, deixa o Deus, que é o verdadeiro manancial, e fura cisternas que não retêm as águas. Deus fala isso aí, a gente entende que com uma tristeza no coração. Vocês deixaram, como eu estava dizendo com relação à cisterna. Primeiro, segundo o que nós entendemos aqui, é alguma coisa simplesmente para captar água. Depois elas não retêm porque estão com fendas, estão defeituosas. E para usar essa cisterna, deixaram manancial de águas. E o manancial, o que é o manancial? Manancial são águas que não acabam. Manancial é alguma coisa que flui. Elas nascem naturalmente, sem nenhum esforço do homem. Mas é alguma coisa que verdadeiramente é um presente. Do manancial ele produz fontes. Existe fonte, existe manancial. Pelo que a gente entende, o manancial é alguma coisa mais profunda. Mas a fonte é aquele da onde o manancial jorra. Sai do próprio manancial, mas jorra, torna-se fácil de ser captada. Então, aí ela torna-se até fontes. Mas o manancial é algo que não termina, não acaba. Não tem nenhum perigo. Existe um manancial de águas. Então ela transforma, vira fonte, dali ela jorra, mas ela não acaba. Verdadeiramente é um manancial. Eu estava, quando eu morei quando eu vivi em Minas, ainda, a minha criança, nasci ali, minha adolescência, a minha juventude, mudei ali ainda, já casado, mas bem jovem, com 23 anos de idade. Eu morei num local e ali tinha passava próximo à estrada, e naquela estrada tem o pessoal aproveitar aí já era uma fonte, né? Mas ali existe um manancial de águas, e aquela fonte, eles fizeram ali uma bica, sai daquela mina, e como é um barranco da estrada, ela cai a uma certa altura, fica uma biquinha bonitinha, aquele bem armadinho ali. E eu era menino e lembro daquilo ali. Era menino. E às vezes eu vou em Minas e sempre gosto de ir ali, até para me recordar que eu morei bem em frente, assim, do outro lado. Quando eu mudei para Goiás mesmo, já morava, aliás, quando eu casei eu morava ali. Então, nesse local, bem próximo ali. Esses dias agora eu ainda voltei em Patos, até o pastor José estava, a Raquel, a Glória, e nós fomos ali, inclusive, exclusivamente para ver aquilo ali. Chegando lá, inclusive nós bebemos daquela água, até a Glória, o pastor José pegou uma garrafinha, depois quando chegou na frente ele quis beber ela, a Glória tomou ela dele, falou, não vai beber não. Nem sei se ela acabou aqui em casa, se ela trouxe, acho que os meninos beberam aí, não sei. Mas ela trouxe. É muito limpinha, muito bonitinha aquilo ali. Mas nunca secou, irmãos. E pelo jeito, pois eu conheço aquilo ali tem mais de 50 anos. Conheço, ela está ali jorrando do mesmo jeito, porque ali tem um manancial. Ali não é uma cisterna rota, é um manancial. Deus é um verdadeiro manancial.
Por que que alguém deixa Deus, que é um manancial, e começa a furar cisternas rotas? Quando eu olho para isso, irmãos, eu fico lembrando dos trabalhos hoje que surgem por aí. Igrejas fruto de divisões. Igrejas que têm um princípio estabelecido em curas, em arrecadação de dinheiro. Alguém, para conseguir uma bênção, tem que pagar lá, tem que fazer um movimento assim. Eu fico analisando, eu acho que aquilo lá é cisterna rota. Manancial é aquele que prega uma presença de Deus, uma aproximação verdadeiramente de Deus. Eu acho que aí é o manancial, é nós buscarmos o Deus da igreja. Não é as bênçãos do Deus, não. Acima das bênçãos é o Deus que é o dono delas. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós como igreja, nunca podemos deixar este manancial que é Deus, que nos oferece essa salvação pela graça, e começar a cavar a cisterna rota por aí, não. Precisamos procurar ter o mínimo do conhecimento de Deus. Deixa eu voltar lá no texto que eu li na abertura, foi o texto de 1 Pedro, quando diz assim: antes crescei, ou melhor, 2 Pedro, diz assim: antes crescei no conhecimento e na graça. Irmãos, eu queria incentivar a igreja a buscar esse conhecimento. Eu disse aqui no andamento dessa palavra, teve um momento que eu falei sobre crentes que não sabe, está indo aí com os outros, mas não sabe quase nada, não conhece o mínimo não consegue responder nada com relação à sua fé. O apóstolo Pedro, inclusive, ele adverte a igreja naquela época: vocês têm que ter uma resposta, dar a razão da sua fé. Tem muita gente que não consegue entender isso, dar a razão da sua fé. Você pergunta: por que você é crente? Aí, se alguém chegar em você e perguntar assim: irmão, o que é ser crente? Pensa por um pouquinho agora, o que você vai responder? Por que você é crente? O que você vai responder? O que você tem que fazer para ser crente? Irmãos, eu acho que é tempo da gente procurar pensar um pouquinho sobre isso. Aí nós vamos aprender o que o apóstolo Pedro escreveu aqui. Vocês lembram que eu fiz a leitura? Ele colocou o seguinte: que falando disso, como em todas as suas epístolas, falando das epístolas do apóstolo Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Chega a torcer as escrituras, a interpretar de uma forma errada. E aí ele diz: portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quantas vezes você tem ouvido aí essas coisas? É como aquele moço que Eliseu mandou buscar um alimento, buscar alguma coisa para aquele grupo alimentar, o grupo dos profetas, e alguém sai e busca uma parra brava. Quantos crentes estão por aí pegando parras bravas, na televisão, nos livros, nas igrejas, nas mensagens, na rua por aí? Então, tem muita gente que não procura discernir isso aí. Irmãos, busca isso na oração, na leitura da Bíblia, aprendendo no culto de terça-feira, aprendendo na escola bíblica dominical. Me preocupa muito isso. Sinceramente, eu sou preocupado com isso. Quantas pessoas não entendem nada? Tem dia que alguém chega e pergunta a gente: pastor, crente pode fazer isso? Crente não pode fazer isso? Às vezes são coisas que a gente pensa: meu Deus, mas ele já tem 20 anos de crente, tem 10 anos de crente.
não consegue, não procura, e às vezes são coisas que são ensinadas na igreja. Então eu queria chamar a atenção da igreja com muito amor. Eu estou ministrando uma palavra aqui, tem 3 terça-feiras que eu falei aqui nesse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13 de Jeremias. E vocês observaram que é um texto muito profundo, um texto que nos ensina muito, é do Velho Testamento, mas nós podemos aplicar ele perfeitamente para a nossa vida hoje. Mas vamos atentar para isso. Eu não estou aqui para ensinar para vocês todos os princípios, é claro, mas eu digo hoje, agora, nessa palavra, mas eu queria despertar você para isso. Procure aprender, descubra alguma coisa, coloque uma coisa. Amanhã eu quero aprender uma coisa da Bíblia, depois de amanhã eu quero aprender outra. Eu quero aprender se eu devo entregar o dízimo, eu quero aprender se eu posso ofertar, está certo, eu dar uma oferta na igreja. Eu quero aprender se a moça crente pode casar com um rapaz descrente. Eu quero aprender se eu posso comer alguma coisa ligada à idolatria. Eu quero aprender com relação a um relacionamento marido e mulher, como é, o que deve ser feito, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem. Eu quero aprender. Procure, coloque umas coisas assim para você aprender. Busca de Deus, e com certeza Deus vai te orientar. Você acha, o desejo de Deus, se Deus falou isso aqui, terminou esse texto que eu citei aqui, no versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Se Deus inspirou o apóstolo Pedro a escrever isso aí, vocês acham que isso aqui está escrito é só para preencher, para não ficar um pedacinho vazio na Bíblia? Não é não, isso aqui está escrito porque Deus está interessado que você aprenda. Não é ser um teólogo não, mas é aprender pelo menos um básico, uma coisa bem básica da fé. Nós precisamos disso, a igreja precisa disso, para aprender a fugir das doutrinas erradas, das pregações erradas, daquelas mensagens erradas, daquelas coisas, sabe, buscar de Deus um discernimento. Vocês acham que dom de discernimento, ele é só alguma coisa sobrenatural do Espírito Santo? Eu quero dizer para você que você precisa buscar discernimento primeiro. Se você quer alguma coisa sobrenatural do Espírito de Deus para se discernir, procure discernimento primeiro na palavra. Como é que Deus vai te dar discernimento espiritual de uma forma sobrenatural se você nunca buscou o discernimento na palavra? Graças a Deus. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue falando, continue nos trabalhando na nossa vida, que Deus continue pleiteando conosco, lutando conosco, porque Deus, nós precisamos disso. Esses dias eu estava observando, até estava lendo alguma coisa com relação ao pecado, e aí o escritor fez uma colocação: tem pecado para jovem, pecado para velho, pecado para esse grupo, pecado para aquele? Não tem. Nós temos Bíblia para jovem, Bíblia para criança, Bíblia para mulher, Bíblia para isso, para aquilo, Bíblia para obreiro, Bíblia não sei mais o que, mas na realidade, pecado é pecado. E às vezes nós começamos a entrar por esse caminho aí. Então precisamos, estuda um pouquinho sobre isso, vê se você acha, não, porque é jovem pode fazer, o velho não pode, ou o velho pode, o jovem não pode. Procura descobrir isso para você ver. Então nós precisamos de ter uma certa, o rico pode, o pobre não pode, ou o pobre não. Eu quero que você procure descobrir isso. São detalhes que nós precisamos, a igreja precisa buscar isso aí, buscar esse conhecimento. Então procure alguém, se você quer perguntar, pergunte, interrogue alguém, mas isso aí é o mínimo que eu acho que o crente precisa aprender, algumas coisinhas mínimas para aprender a fugir, irmãos, dos perigos, das astutas ciladas do inimigo, né? Precisamos disso. Mais uma vez, que Deus abençoe.
eu quero pedir os irmãos para tirar a oferta, enquanto nós vamos dar os avisos de hoje, né, os avisos do culto. Graças a Deus. Amanhã, quarta-feira, nós teremos a nossa reunião de ministério da sede e também o nosso culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, nós teremos aqui os ensaios. Sexta-feira, nós teremos a reunião com os grupos familiares aqui na sede. E a direção é do Parque Alvorada, pastor Silvio? Parque Alvorada, estará na direção. No sábado, a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. No domingo de manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite, o grande culto, né, de celebração a Deus. Estaremos aqui cultuando a Deus. Então, são os nossos avisos. Todos os dias a oração da madrugada, a partir das 5 horas. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. Das 3 às 4, a oração missionária. E eu quero sempre estar lembrando aos irmãos que quem tem aí os seus dízimos, as ofertas, né? Agora nós estamos aí naqueles acertos das ofertas aí do forro ali da igreja. E então os irmãos que têm os seus acertos, parcelaram, fizeram aquele parcelamento, procure efetuá-los, porque estarão contribuindo, ajudando aí a gente caminhar ali naquele trabalho ali que é muito árduo, na realidade nós chegamos num momento de não é fácil conduzir aquilo ali, mas está caminhando, Deus vai abençoar, que nós vamos continuar caminhando. É uma batalha que nós propomos de enfrentar e agora tem que caminhar, tem que chegar no final, mas Deus vai proporcionar. Eu acho que esse Deus que tem feito milagres até aqui, tem nos abençoado até aqui, livrando ali de acidentes, livrando dos perigos ali, esse Deus vai continuar nos dando vitória, vai continuar proporcionando à igreja essa caminhada aí, até a gente inaugurar aquilo ali. Deus vai abençoar, que vai dar certo. Então eu agradeço aí, inclusive agradeço o trabalho de cada um dos irmãos nesse sentido aí. Quero avisar as irmãs, a irmã Glória me pediu para avisar domingo, e eu quero avisar as irmãs que a saída para Caldas Novas será no dia 3 às 7 horas. 7 horas. O irmão Nivaldinho está contando aqui que as camisetas já está pronta. Vai lá, pega a camiseta e não, quem tem que pagar é a irmã Glória sozinha. Eu pensei que era pegar a camiseta e deixar o troco lá, mas não é não, quem vai pagar é a Glória, está dentro do pacote lá da viagem, né? Ela fez o pacote, tá? Ela que é responsável. Então, as camisetas já estão prontas. Não sei se cada uma vai pegar lá, deve ser assim, né, Glória? Cada irmã deve pegar lá. Oi? As regionais hoje estão pegando, e aqui na sede, cada um pega a sua. Deus abençoe a todos. Eu agradeço aos irmãos pela participação. E vamos estar aí, irmãos, orando uns pelos outros, né? Quando eu não estou aqui, que eu tenho, como eu disse aos irmãos, algumas terça-feiras que eu não participei aqui, eu tenho estado aí, eu estou organizando para fazer a cirurgia dos olhos, e então, quando eu não estou, é porque eu estou envolvido com isso, mas daqui a pouco passa também, Deus vai abençoar, que a gente vai estar aí, mas de qualquer forma também não estou longe, estou aqui mesmo. E os irmãos continuam orando para que a coisa caminhe direitinho, né? Estamos orando aí uns pelos outros. Vamos colocar em pé e agradecer a Deus por esse culto, por tudo que Deus tem feito, e pedir a Ele que continue fazendo na vida de cada um dos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse culto. Te agradecemos, ó Pai, pela participação de cada um dos teus filhos. Te peço que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui, leva-os para os seus lares, guarda debaixo das suas potentes e poderosas mãos, sustenta eles, ó Pai, com as tuas mãos santas e poderosas. Pai, abençoa o trabalho de cada um aí durante a semana, o trabalho no sentido secular, o trabalho no sentido espiritual, a participação nos trabalhos da igreja, os seus compromissos, ó Pai,
Que o Senhor venha abençoar as nossas reuniões esse final de semana, que a tua vontade venha prevalecer na vida de cada um dos teus filhos e em cada decisão, ó Pai. Pai, em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus, graças a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.